Oi, galera do terceiro ano, ensino médio. Eu estou aqui para iniciar com vocês a aula 1 da segunda unidade. Então, é muito importante que vocês coloquem aí no caderno de vocês, segunda unidade, entendeu? Para não fazer confusão, para não misturar os assuntos da primeira com a segunda. Quando eu for pegar o caderno de vocês, está bem organizado aí para não fazer confusão, ok? Obrigada, amigo, pela atenção de vocês. Então, faça direitinho, organize aí direitinho, entendeu? O caderno de vocês, então coloque segunda unidade. E nós vamos hoje iniciar aqui a segunda unidade com um assunto que está no capítulo 48 do seu livro. Vocês podem abrir aí o capítulo 48 do livro e acompanhar. Hoje nós vamos falar sobre língua, uso e reflexão, e nós vamos estar trabalhando sobre a pontuação, onde nós vamos ver a vírgula, ponto e vírgula, ponto, ponto de interrogação, ponto de exclamação, dois pontos, aspas, parênteses, travessão e reticências. Isso mesmo. Então, vamos iniciar aqui o nosso assunto da segunda unidade, sobre a pontuação, os sinais de pontuação. Então, vamos lá. Sinais de pontuação. Sinais de pontuação são recursos prosódicos que conferem às orações ritmos, entoação e pausa, bem como indicam limites sintáticos e unidade de sentido. Na escrita, substituem em parte o papel desempenhado pelos gestos na fala, garantindo coesão, coerência e boa compreensão da informação transmitida. Confira abaixo os 10 sinais de pontuação utilizada, na nossa língua, assim como as situações em que devemos ser empregados, seguidas de exemplos. O primeiro nós vamos ver aqui, ponto. O ponto pode ser utilizado para A. Indicar o final de uma frase declarativa. Temos aí, acho que Pedro está gostando de você. Letra B, separar períodos. Exemplo, ela vai estudar mais tempo, ainda é cedo. Abreviar palavras, como temos aí o Vossa Excelência, que está abreviado. E agora o segundo, dois pontos. Os dois pontos devem ser utilizados com as seguintes finalidades. A. Iniciar fala de personagens. Exemplo, ela gritou, vai embora. B. Anteceder opostos ou orações apositivas. Enumerações ou sequência de palavras que explicam ou resumem ideias anteriores. Exemplo, esse é o problema dessa geração. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Outro exemplo, anote meu número de telefone. 86382847. Letra C. Anteceder citação direta. Exemplo, é como disse Platão, de todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. E o 3, reticências. Usa-se para A. Indicar dúvidas ou hesitação. Exemplo, sabe, preciso confessar uma coisa. Naquela viagem, gastei todas as minhas economias. Na letra B, interromper uma frase incompleta sintaticamente. Exemplo, talvez se você pedisse com jeito. E C, concluir uma frase gramaticalmente incompleta com a intenção de estender a reflexão. Exemplo, pedofilia, estupros, assassinatos, pessoas sem ter onde morar, escândalos ligados à corrupção, assim caminha a humanidade. E D, suprir palavras em uma transcrição. O Cristo não pediu muita coisa, ele só pediu
que nos amássemos uns aos outros. Chico Xavier. 4. Parênteses. Os parênteses são usados para a. Isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, datas e também podem substituir a vírgula ou travessão. Exemplo. Rosa Luxemburgo nasceu em Zamość, 1871. Numa linda tarde primaveril, meu caçula era um bebê nessa época. Ele veio nos visitar pela última vez. 5. Ponto de exclamação. Em que situações utilizar? A. Após vocativo. Exemplo, Juliana, bom dia. B. Final de frases imperativas. Fuja. C. Após interjeição. Ufa, graças a Deus. Após palavras ou frases de caráter emotivo, expressivo, que lástima. 6. Ponto de interrogação. Quando utilizar A. Em perguntas diretas. Quando você chegou? B. Às vezes pode ser utilizada junto com um ponto de exclamação para enfatizar um enunciado. Não acredito, é sério? 7. Vírgula. Esse é o sinal de pontuação que exerce o maior número de funções. Por isso, aparece em várias situações. A vírgula marca pausas no enunciado, iniciando que os termos por ela separados não formam uma unidade sintática, apesar de estarem na mesma oração. A seguir, confira as situações em que se deve utilizar vírgula. A. Separar o vocativo. Exemplo. Marília vai à padaria comprar pães para o lanche. B. Separar opostos. Camila, minha filha caçula, apresentou-me com este relógio. Separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado. Os políticos, muitas vezes, visam somente os próprios interesses. D. Separar elementos de uma enumeração. Meus bolos prediletos são os de chocolate, coco, doce de leite e nata com morangos. Isolar expressões explicativas. Faça um bolo de chocolate, ou melhor, de chocolate e morangos. Separar conjunções intercaladas. Os deputados não explicaram, porém, o porquê de tantas faltas. G. Separar o complemento pleonástico antecipado. Havia no rosto dela ódio, uma raiva, que não possuía justificativa. H. Isolar o nome do lugar na indicação de data. São Paulo, 10 de dezembro de 2016. I. Separar termos coordenados assindéticos. Vim, vi, venci. Júlio César. J. Marcar a omissão de um termo. Maria gosta de praticar esportes. E eu de comer. Omissão do verbo gostar. Antes da conjunção, como nos casos abaixo. K. Quando as orações coordenadas possuem sujeitos diferentes. Os políticos estão cada vez mais ricos e seus eleitores cada vez mais pobres. L. Quando a conjunção repete-se com o objetivo de enfatizar alguma ideia, polissídetos. Eu alerto e brigo e repito e faço de tudo para ela perceber que está errada, porém nunca me escuta. M. Utilizamos a vírgula quando a conjunção assume valores distintos que não retratam sentido de adição, a diversidade, consequência por. Exemplo, teve febre a noite toda e ainda está muito fraca. Entre orações. N. Para separar as orações subordinadas adjetivas explicativas. Amélia, que não se parece em nada com a Amélia da canção, não suportou seu jeito grosseiro e mandão.
Ó, para separar as orações coordenadas sindéticas e assindéticas, com exceção das orações iniciadas pela conjunção é. Exemplo, pediu muito, mas não conseguiu convencer-lhe. P. Para separar orações subordinadas adverbiais, desenvolvidas e reduzidas, principalmente se estiverem antepostas à oração principal. A casa tão cara que ela desistiu da compra, hoje está entregue às baratas. Q. Para separar as orações intercaladas. Ficou doente, creio eu, por conta da chuva de ontem. R. Para separar as orações substantivas antepostas à principal. Quando me formarei, ainda não sei. 8. Ponto e vírgula. A. Utiliza-se ponto e vírgula para separar os itens de uma sequência de outros itens. Exemplo, para preparar o bolo, vamos precisar dos seguintes ingredientes: 1 xícara de trigo, 4 ovos, 4 xícaras de leite, 1 xícara de açúcar, 1 colher de fermento. B. A utilização de ponto e vírgula também para separar orações coordenadas muito extensas ou orações coordenadas nas quais já se tenha utilizado a vírgula. Exemplo, o rosto de tez amarelenta e feições inexpressivas, numa quietude apática, era pronunciadamente vultuoso, o que mais se acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica de que sofria desde moço se foi transformando em opressora asma cardíaca. Os lábios grossos, o inferior um tanto tenso. O Visconde de Inhomerim, Visconde de Taunay. 9. Travessão. O travessão deve ser utilizado para os seguintes fins. A. Iniciar a fala de um personagem no discurso direto. Então ela disse: gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. B. Indicar mudança do interlocutor nos diálogos. Querido, você já lavou a louça? Sim, já comecei a secar, inclusive. C. Unir grupos de palavras que indicam itinerários. O descanso do poder público com relação à rodovia Belém-Brasília é decepcionante. D. Substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. Dizem que Elvis, o rei do rock, na verdade detestava atuar. 10. Aspas. As aspas são utilizadas com os seguintes objetivos. A. Isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos, arcaísmos e expressões populares. Exemplo, a aula do professor foi irada. Ele me pediu um feedback da resposta do cliente. B. Indicar uma cidade direta. Ia viajar, viajei 34 vezes às pressas, bufando com todo o sangue na face. Desfiz e refiz a mala. O prazer de viajar, essa de Queiroz. Observação. Quando houver necessidade de utilizar aspas dentro de uma sentença onde ela já esteja presente, usa-se a marcação simples, não dupla. Bom, gente, aí foi o assunto, né, da nossa segunda unidade, o primeiro assunto da nossa segunda unidade, que eu tô aqui explicando para vocês, fazendo esse apontamento para vocês aí copiarem no caderno direitinho. E agora vem a atividade sobre o assunto. Vocês vão estar fazendo aí a atividade desse assunto aí, sobre sinais de pontuação. Temos aí o primeiro, o segundo, o terceiro, né? Repetindo aqui o terceiro para vocês direitinho as questões. Ó. Aqui. Direitinho. A questão, a terceira vai até a letra P. Quarta questão.
quarta questão, quinta questão. Pronto. E além dessas questões que tem aqui no vídeo, baseada nesse apontamento que eu acabei explicando para vocês agora, temos atividades do livro que vocês vão estar fazendo, da página 229, desculpem, da página 529, 534, 535 e 536. Então, vocês vão fazer essas atividades do livro baseado nesse assunto aí. Se vocês estão acompanhando o nosso assunto nos livros de vocês, então vocês estão percebendo aí agora as atividades que é para fazer. Fora essa do vídeo que vocês também têm que estar colocando no caderno, tá bom? Bom, gente, esse foi o nosso assunto aqui, né, da segunda unidade. Coloquem aí, segunda unidade, para poder facilitar bastante aí na hora de eu corrigir o caderno de vocês. Então, esse foi a nossa aula, que eu tô iniciando aqui, a aula 1 da segunda unidade para vocês. Então, fica agora, entendeu? Para eu trabalhar com vocês na próxima aula, os próximos assuntos. Então, espero que tenham gostado, viu? Obrigada pela atenção de vocês. Não saiam de casa, faça tudo direitinho. E até o próximo vídeo, até a próxima aula. Beijo pra vocês, fiquem com Deus.